Então, vamos lá. Qualquer dúvida, vai deixando aí, tá? No chat que eu vou acompanhando vocês. O nosso assunto agora vai ser geometria analítica. Vamos iniciar e na próxima aula nós vamos dar continuidade. E aí faremos alguns exercícios. Então, vamos lá. Vocês estão vendo os exercícios? Só confirma aí para mim, por favor. Tá, show. Então, vamos lá. A primeira coisa é reconhecer o plano cartesiano e algumas propriedades que podem nos ajudar. O plano cartesiano, ele é usado geralmente em função, mas aqui tem uns detalhes super importantes que faz a total diferença. Então, olha só, nós temos aqui o primeiro quadrante, deixa eu só ver aqui que tem gente chegando. Nós temos aqui o primeiro quadrante, o segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Sobre os pares ordenados, o primeiro valor é sempre o valor do x e o segundo sempre o valor do y. E aí, os seus sinais aqui vai importar bastante nas questões. Então, no primeiro quadrante, quando eu olho para o x, é aqui para baixo, o eixo x, o eixo das abscissas. Os meus valores são positivos. Quando eu jogo para o y, os meus valores são positivos. Então, aparecer um par ordenado lá com os dois valores positivos, já sabemos que ele se encontra no primeiro quadrante. Quando a gente vai para o segundo quadrante, o meu valor referente ao x são negativos, os meus valores. Então, o meu valor do x vai ser negativo e o meu valor do y positivo. Quando eu venho para o terceiro quadrante, os valores referentes a x são negativos e referente a y também são negativos. E o quarto quadrante, os meus valores de x, os meus valores da abscissa são positivos e os meus valores de y são negativos. Isso aqui pode ajudar bastante nas questões, tá? São algumas propriedades do plano cartesiano. Então, por exemplo, se eu coloco um número aqui, 2 e menos 3. Só olhando os seus sinais, olha só, meu primeiro sinal é positivo. O meu segundo é negativo. Então, já sabemos que ele se encontra no quarto quadrante. Então, eu tenho aqui o 2 e eu tenho menos 3. Então, ele está localizado mais ou menos aqui. Dúvidas aí ou não? Vamos falar agora sobre ponto médio. Um minutinho que eu vou colocar lá. O ponto médio, como já diz o nome, ele divide um segmento em duas partes congruentes, duas partes iguais. Eu tenho aqui, ó, ponto médio. Considerando os pontos A e B, então eu tenho XA, YA, e o B, XB e YB, sendo o ponto médio XM e YM, só está numerando.
nomeando o ponto médio AB ou BA é a mesma coisa que a soma dos valores dividido por 2. Então, nós vamos somar x com x, dividir por 2. Y com y e dividir por 2. Eu só vou dar um exemplo aqui. Então, nesse caso, ele só fez a demonstração. Eu vou fazer a demonstração para vocês também. Deixa eu só pegar um plano cartesiano aqui, calma aí. Tem gente chegando. Eu dei geometria tarde. Eu vou continuar geometria tarde. Vou continuar geometria tarde. Deixa eu só pegar um plano cartesiano aqui. Eu coloquei geometria analítica pela manhã para não confundir vocês, tá? Aí à tarde a gente continua geometria plana e pela manhã geometria analítica. Então, olha só, eu tenho o plano cartesiano. Eu vou mostrar para vocês. Eu vou marcar 2 valores. Vou marcar esse. Vou marcar esse. E eu quero saber o ponto médio entre eles. Para eu saber o ponto médio, eu preciso do segmento. Então, eu vou unir, tá? Esse segmento. Eu vou nomear para poder facilitar. Vou chamar A e B. Eu quero o ponto médio desse valor. Para eu obter o ponto médio, eu preciso dos meus pares ordenados. Então, o meu ponto A, eu vou encontrar o x e o y, o par ordenado. O x vale 1 e o y também. O meu ponto B, o meu x, 4, e o y, prolongando para cá, 3. O ponto médio entre eles, basta somar x com x, dividir por 2, e o y com y e dividir por 2. E aí nós vamos encontrar aí um novo par ordenado. Mas de modo diferente, o que acontece? A demonstração desse caso. Nós vamos apenas prolongar esse valor aqui, ó, até a altura de A, e a mesma coisa paralela ao eixo X. Vou formar um triângulo. E aí a gente pode encontrar o meio desse segmento. Nesse caso aqui, nessa linha amarela, paralela ao eixo das ordenadas, nós podemos calcular aqui, ó, do número 1 até o número 4, quantas unidades tem? Aqui nós temos 3 unidades e dividir por 2. 3 dividido por 2, 1,5. Então, nós vamos pular 1,5 aqui, ó. 1 e a metade. E esse valor é só prolongar lá para cima. Esse valor aqui, que é o 2,5, ele vai fazer parte do meu par ordenado. A mesma coisa nós vamos fazer com a altura.
Sobre a altura, nós temos 2 unidades. A metade, 1, vou subir. Ó, bate certinho. Então, quem é esse meu par ordenado? O meu x, 2,5. E o meu y, 2. Calculando, né, usando a devida fórmula, é o seguinte. Eu tenho ponto 1 e 1. E o meu segundo ponto, 4 e 3. Lembrando que primeiro vem o x e depois vem o y. Então, vou somar x com x, y com y, para encontrar o meu x do médio. Ó, x e x. Então, vou somar 1 mais 4 e vou dividir por 2, porque é o ponto médio. Então, vamos encontrar aqui 5 dividido por 2, 2,5. A mesma coisa com o y. Para achar o y do médio. Olha, y vale 1 e aqui vale 3. Então, 1 mais 3 dividido por 2. 1 mais 3 vale 4. 4 dividido por 2, 2. Esse é o nosso ponto médio. Dúvidas aí? Dúvidas? Tranquilo? Então vamos. Quando a gente fala do baricentro, é referente ao triângulo. O baricentro é o encontro das medianas. Ó, vou colocar aqui em cima. Então, o baricentro é muito simples. O baricentro, nós vamos usar os vértices dos triângulos, somar os valores referentes a x e dividir por 3. Então, aqui nós temos o seguinte. Seja um triângulo ABC de vértices XA, YA, XB, YB e XC, YC. Está nomeando. O baricentro é o encontro das medianas do triângulo ABC, que tem coordenadas. Então, para a gente encontrar o baricentro, que ele chama de ponto G, basta somar os valores referentes a x e dividir por 3. Exemplo. Se eu falo que eu consigo formar um triângulo usando aí os pontos 1 e 3, é o meu ponto A. O meu ponto B, 5 e 4. E o meu ponto C, 3 e 2, eu consigo encontrar o meu ponto G, que nesse caso é o baricentro do triângulo. E aí nós vamos somar x com x e y com y. Então, meu primeiro valor referente a x. Vou somar 3 mais 5 mais 1. E vou dividir por 3. Então, 3 mais 5, 8, mais 1, 9. 9 dividido por 3, 3. Esse é referente ao meu x. Quando eu vou para y,
Quando eu vou para y, é a mesma coisa. Eu vou somar os 3 valores de y e vou dividir por 3. Então, vou somar 3 mais 4 mais 2. E vou dividir por 3. 2 mais 4, 6. 6 mais 3, 9. 9 dividido por 3, 3. Logo, o baricentro vai ser 3 e 3. Esse é o par ordenado do baricentro do triângulo. Dúvidas? A demonstração, ele joga para a geometria, né? Ele calcula aqui a mediana, e aí ele fala que do centro do triângulo até do G para o M é 1/3 do total, né? E aí ele dividiu em 3 partes, ó, 3 partes iguais. Então, esse valor aqui é a mesma coisa. Esse valor aqui de cima é o dobro do de baixo. Então, o valor de AG é o dobro da medida de GM. E aí ele foi montando a questão. E aí, no final, chegou na fórmula. Que é essa fórmula que nós usamos aqui. Somando os valores de x e dividindo por 3, somando os valores de y e dividindo por 3. Vamos lá. Distância entre dois pontos. Então, assim, o mesmo modelo que nós calculamos aí, o ponto médio, nós vamos usar a mesma lógica para calcular a distância entre dois pontos, né? Transformando em triângulos. Deixa eu só limpar aqui. Tem gente chegando. Então, olha só vou limpar aqui. Ele fala, considerando dois pontos distintos, A e B, tais que o segmento AB não seja paralelo a alguns dos eixos das coordenadas, nós vamos usar determinada fórmula. Ele deu um triângulo, ele deu 2 pontos no par ordenado e transformou esses 2 pontos em um triângulo para demonstrar a fórmula. Então, aqui, o que ele fez? Ele quer a medida de A até B, transformou em triângulo, e aí, quando ele transforma em triângulo, a distância que ele quer é referente à hipotenusa. Como é que tem gente chegando? Eu vou preparar outra folha, Caleb, que eu vou separar certinho pelo conteúdo. Eu tava na outra sala ainda. Ah, tá. Não sabia que estava tendo aula ainda. Tá, vamos lá. Eu vou preparar a folhinha e aí eu vejo com o Vitor como é que fica melhor. Se eu coloco aí no site, acho que dá para colocar no site, que aí vocês pegam quando vocês acharem melhor. Mas não vai dar tempo de explicar tudo, né? Eu vou parar aqui em distância entre dois. Vou parar em área. E depois a gente vem falando das referentes às retas. Então, olha só, nesse caso aqui, coloquei um plano cartesiano, coloquei só no primeiro quadrante para ficar mais fácil. E aí eu vou colocar 2 pontos. Vou colocar um ponto número 1, x1, y1. E vou colocar o meu segundo ponto
no 3, 3 e 3. Então, aqui vou prolongar e vou colocar o meu ponto. Então, meu ponto está mais ou menos aqui. E aí eu quero a distância entre A e B. Aqui é o meu A e o meu B está lá em cima. Essa distância é a distância mais próxima entre eles. Então, é só prolongar. De A até B. Porém, quando eu traço linhas paralelas, olha o que acontece. Vou jogar uma paralela aqui ao eixo Y e vou jogar uma paralela com o eixo X, o eixo das abscissas. Eu formo um triângulo retângulo. E quando a gente fala em triângulo retângulo, nós estamos induzindo aí a Pitágoras, correto? Então, eu preciso saber a hipotenusa, é a menor distância entre os meus pontos, esse meu valor aqui. Tá? O meu valor X, o meu valor D, a minha distância. Então, o que acontece? A minha base é o valor de A até o meu ângulo de 90 graus. A gente consegue olhar por aqui, de 1 até 3, vale 2. Certo? São 2 unidades, de 1 para 3. Esse cálculo, basta pegar o meu segundo valor e subtrair o primeiro. Então, 3 menos 1, 2. Se fosse nomear isso aqui, x inicial e x, por exemplo, eu colocaria sempre o segundo menos o primeiro. É essa conta que eu fiz. Indo para esse verde, olha só, a gente consegue ver suas unidades também. Eu tenho uma unidade aqui em cima e outra aqui embaixo. Então, vale 2. Mas essa conta também é referente aos seus pontos de y. Então, lá em cima eu tenho 3, aqui embaixo 1. Então, para esse valor ser igual a 2, o cálculo foi 3 menos 1. Então, se eu fosse chamar aqui ó, de y inicial e y, a conta que eu ia montar é o y inicial menos o y. Tá? E aí a gente vai para Pitágoras. A fórmula de Pitágoras é a hipotenusa ao quadrado igual a um cateto ao quadrado mais o segundo cateto ao quadrado. Usando esse modelinho de x, a hipotenusa, que é a minha distância ao quadrado, vai ser igual a um x menos o outro ao quadrado mais o valor de y. Y inicial menos o y comum ao quadrado. Essa minha potência, ela vai para o outro lado, só que ela vai em forma de raiz quadrada. Então, vou jogar a minha raiz quadrada e vou repetir todos os valores. Então, aqui eu tenho x menos o outro ao quadrado, mais y menos o outro ao quadrado. Essa é a nossa fórmula de distância entre dois pontos. Ela surge de Pitágoras. Se for fácil de visualizar o desenho, joga Pitágoras rapidinho. Se não, usa os pontos. Vou usar os pontos aqui. O meu ponto A, o meu x vale 1,
E o meu y vale 1. O meu valor de b, o meu x vale 3 e o meu y também. Vou montar aqui embaixo para vocês verem. Então, 1 e 1, 3 e 3. Então, a minha distância vai ser a raiz quadrada. Abro parênteses, vou pegar um menos o outro. A ordem aqui, ela não importa. Só que tem que seguir até o final. Então, se começar de baixo para cima, depois eu vou continuar nessa mesma regra. Vou fazer o seguinte, vou fazer 3 menos 1 ao quadrado. E agora eu vou fazer com o y. 3 menos 1 ao quadrado. Então, a minha distância vai ser a raiz quadrada de 3 menos 1 vale 2. 2 ao quadrado. E 3 menos 1, 2 ao quadrado. Distância, 2 ao quadrado, 4, mais 4. A minha distância aqui vale raiz de 8. Simplificando essa raiz, é só fatorar. Vou fatorar por 2, que vai dar 4. Vou fatorar por 2, que vai dar 2. Por 2, 1. Como a minha raiz é quadrada, eu vou colocar em potência quadrada. Então, vou escrever assim, 2 ao quadrado vezes 2. E aí, onde tiver potência igual ao meu índice, ele vai lá para fora. Então, aqui, ó, 2 ao quadrado, 4. Raiz de 4, 2. E esse 2, ele permanece. Dúvidas? Dúvidas? Isso aí. Usando Pitágoras. Também é um exemplo simples, né? Falando de área. Quando a gente fala de área de polígonos, qualquer polígono em geometria analítica, nós vamos calcular sempre o determinante. E aí o valor do determinante vai ser módulo dele, vai ser o módulo do determinante sobre 2. Então, para qualquer polígono, vocês precisam ter todos os vértices. Então, área vai ser módulo do determinante dividido por 2. Nós fizemos uma questão dessa lá na terça. Então, olha só, deixa eu ver. Vou dar um exemplo aqui. Se eu falo do triângulo, eu tenho o triângulo A, 2 e 3. Eu tenho o triângulo B, 5 e 7. Eu tenho o triângulo C, menos 1 e 0. E eu quero calcular a área, nós vamos montar. Ó, 3, 2 e 3, 5 e 7, menos 1 e 0. O primeiro ponto eu vou sempre repetir aqui embaixo, 2 e 3. Vou descer multiplicando. Olha, 2 vezes 7, 14. 5 vezes 0, 0. Menos 1 vezes 3, menos 1. Na hora de voltar, é só trocar o sinal. Multiplica e troca o sinal.
3 vezes 5, 15. Troquei o sinal, menos 15. 7 vezes menos 1, menos 7. Troquei o sinal, 7. 0 vezes 2, 0. E aí nós vamos somar esses valores. Então, eu tenho menos 15, mais 7, mais 14, menos 1. Então, aqui, ó, menos 15 mais 14, menos 1. Somei esse com esse. Então, menos 1 mais 7, 6. 6 menos 1, 5. Então, a área vai ser módulo de 5 sobre 2. Módulo de 5, a gente fica sempre com o valor positivo, né? Ele já está positivo. Então, área 5 sobre 2. Dúvidas? Vou colocar um exemplo de um quadrilátero aqui. Deixa eu só pegar aqui na minha folha. Tá. Vou colocar um outro exemplo aqui. O A, 3 e 1. O B, 5 e 2. C, 6 e 4. D, 4 e 7. Vão ter mais vértices. O E, 1 e 5. F, 3 e 1. Não, vou botar F não. Vou parar aqui. Vou parar aqui. É um pentágono. Deixa eu só ver lá no chat se vocês estão com dúvidas. Alguém com dúvida? Olha só, dei 5 vértices, é um pentágono. Nós vamos fazer da seguinte maneira. Vou repetir como eu fiz no triângulo. O ponto A, 3 e 1. O ponto B, 5 e 2. C, 6 e 4. D, 4 e 7. E E, 1 e 5. O primeiro ponto eu sempre vou repetir, tá? Não importa a ordem. Se quisesse começar pelo B, lá no final ia repetir o B. Então, meu primeiro ponto, 3 e 1. Mesmo critério, vou descer multiplicando. Diagonal principal, aqui, ó. 3 vezes 2, 6. 5 vezes 4, 20. 4 vezes 7, 42. Como é que a gente chegando? 4 vezes 5, 20. 1 vezes 1, 1. Na hora de voltar, é só trocar o sinal. 1 vezes 5, 5. Vou trocar o sinal, menos 5. 2 vezes 6, 12. Trocar o sinal, menos 12. 4 vezes 4, 16. Troquei o sinal, menos 16. 7 vezes 1, 7. Troquei o sinal, menos 7. E 5 vezes 3, 15. Vou trocar o sinal, menos 15. E aí nós vamos juntar todos esses valores. Então, vamos ver se dá para simplificar alguma coisa aqui. Olha só, desse lado eu tenho 20 mais 20, 40. Com 42, 82. 82 com 6, 88.
88 mais 1, 89. Do outro lado, tenho menos 15 com menos 5, menos 20. Já dava para cortar. Menos 20, estou fazendo esse com esse. Menos 15 com menos 5, menos 20. Com menos 12, menos 32. Menos 32 com menos 7, menos 39. Menos 39 com 16 dá 5, 4, 5, 55. E aí nós vamos subtrair isso aí. Subtraindo 4, 3, 34. Então, para achar a área, vai ser módulo de 34 dividido por 2. Então, área 34 sobre 2, 17. Dúvidas? Gente, dúvidas? Para qualquer polígono, vocês vão usar o mesmo critério. Vão colocar o par ordenado abaixo do outro. O primeiro valor vai sempre repetir. Descendo na diagonal principal, vai multiplicar e o valor permanece. Na secundária, vocês vão trocar o sinal. Vão multiplicar por menos 1 no final. Então, vamos para os exercícios. Exercício número 1. Vê se vocês conseguem fazer. A distância entre os pontos M e N no plano vale quanto? Façam aí, por favor, e coloquem o gabarito no chat. Beleza, mais alguém? Em geometria analítica, eles não costumam complicar muito, não. As questões são bem legaisinhas. Depois a gente vai falar de retas paralelas, perpendiculares, trabalhar com os ângulos. Faltou os pontos colineares. Eu vou explicar já já. Acho que tem uma questão aí e eu explico. Que é por determinante também. Ele pediu a distância. Então, eu vou pegar a diferença entre os pontos. Ó, distância vai ser igual a raiz. Vou pegar a diferença entre os valores de x. Vou começar de cima para baixo. Vou escrever aqui, ó, 4 menos o meu segundo x, o x do n, menos 1 ao quadrado. Mas, agora eu vou fazer a mesma coisa com o y. Comecei de cima para baixo, vou seguir isso. Menos 5, menos 7 ao quadrado. Distância vai ser igual a raiz. Olha só, 4 menos menos 1. Menos com menos mais. 4 mais 1, 5. E aqui, menos 5 menos 7
menos 12 ao quadrado. Lembrando que o valor negativo ao quadrado, no final, fica positivo. Meu expoente é par. Qualquer expoente par, base positiva. 5 ao quadrado, 25. Menos 12 ao quadrado, 144. Então, minha distância vai ser a soma de 25 mais 144, 169. E a raiz de 169, 13. Letra B. Alguém com dúvida? Gente, perguntem, não fiquem com dúvidas, tá? Nem pode. Vamos para a segunda. Ninguém quer perguntar nada? Segunda. Sejam os pontos aí K e menos 3, 2 e T, menos 1 e 1. Se F define ED em duas partes iguais, então os números K e T são tais que a soma deles vale. Então ele está falando aí de ponto médio. Tentem fazer. F divide ED em duas partes iguais. Então, eu tenho D e E, e o F fica aqui no meio. F é o ponto médio. É isso que ele quis dizer. Gente, vão colocando a resposta aí para poder fazer. C, vamos ver. Olha só, ele já garantiu que o F é o ponto médio. Então, é isso que a gente vai fazer. Deixa eu só apagar isso aqui. Gente, não se esqueçam que tem aula de Camila mais tarde, hein? Assistam a aula dela. Só não lembro o horário, acho que é 3h30. E à noite, acho que tem à noite também. Então, olha só, para calcular o ponto médio, eu vou trabalhar com D e E. Ponto médio. D e E. Vou somar x com x e dividir por 2. Primeiro x, o x do D é o K. E o x do E vale 2. Quando eu somo e divido por 2, eu encontro o ponto médio. Só que ele já me confirmou que o F é o ponto médio. Então, a resposta disso tem que dar menos 1. O que divide vai para o outro lado multiplicando. Então, nós vamos encontrar aí K mais 2 igual a menos 1 vezes 2. K vai ser igual a menos 1 vezes 2, menos 2. O mais 2 vai para lá trocando operação, menos 2. Então, K menos 4. A mesma coisa eu vou fazer com o Y. Então, vou somar o Y do D, que é o menos 3 e T. Menos 3 mais T dividido por 2 tem que ser igual ao Y do F. O Y do F vale 1. Então, nós temos menos 3 mais T
E o 2 vai para o outro lado trocando a operação. Então, fica 1 vezes 2. Menos 3 mais t igual a 2. T vai ser igual a 2 mais 3. T vale 5. E aí ele pediu para somar K mais T. O K vale menos 4 e o T vale 5. Menos 4 mais 5 subtrai e fica com sinal do maior. Letra C. Vamos para 3, dá tempo de fazer ainda. 3. Façam aí 3 e coloquem a resposta aí. B. Estão rápido. Vamos para B então. Observe a figura. Observando a figura, podemos afirmar que a medida da mediana, a M, vale quanto? A mediana divide o lado oposto em dois segmentos congruentes. Então, esse M é o ponto médio entre B e M. Posso apagar essa 2? Tem alguém copiando? Pode. Então, vamos para 3. Primeira coisa é achar o par ordenado de M. E o M é o ponto médio entre B e C. O B, 4 e 2. O C, 6 e 4. Ponto médio, vou juntar x com x e dividir por 2. Y com y e dividir por 2. Então, aqui, 4 mais 6. Vou dividir por 2. 4 mais 6, 10. Dividido por 2, 5. E aí, nós vamos para o y. 2 com 4. 2 mais 4, dividido por 2. 2 mais 4, 6. Dividido por 2, 3. Então, o meu valor de M vai ser 5 e 3. E aí ele pediu a medida. Ele pediu a distância de A até M. Distância, eu vou pegar a diferença aí, vou colocar aqui. M, 5 e 3. E A, 2 e 6. Se quiser montar aqui direto, pode, não tem problema nenhum não. Olha só, 5 menos 2, 3. E 3 menos 6, menos 3. Pode ser também. É até mais rápido. Então, x, 5 menos 2 ao quadrado. Vou fazer a mesma coisa com y. 3 menos 6 ao quadrado. Então, a distância de AM vai ser a raiz de 5 menos 2, 3. 3 ao quadrado, mais 3 menos 6, menos 3 ao quadrado. Distância de AM, 3 ao quadrado, 9, menos 3 ao quadrado, 9. Então, vai ser raiz de 18. Vamos fatorar. 18 por 2, 9. Por 3, 3. Por 3, 1. Como a minha raiz ela é quadrada, eu vou colocar em potência quadrada. Vou escrever 3 ao quadrado vezes 2.
O meu índice é o mesmo que o meu expoente, então o 3 ele sai sozinho. Então é 3 raiz de 2 a resposta. Letra B. Pessoal, 11 horas. Querem tirar foto aí? Eu posso colocar na folha se vocês quiserem. Calma aí, vou abaixar aqui para vocês verem. Dê print aí, por favor. 4, 5, 6 e 7. Vou abaixar aqui. Eu posso colocar essas questões na folha para vocês, tá? Então vamos combinar assim, tá? De manhã a gente segue com geometria analítica e à tarde geometria plana. E aí a espacial só vem depois da plana, né? Porque a gente vai reutilizar as fórmulas. Gente, beijo. Aula aí de geografia. Até. Não esqueçam da aula da Camila mais tarde. Tchau. Como é que desliga? Fui.